Eu sou da Almada, pronto, que também tem interesse para o espetáculo em questão. Comecei o meu percurso no Teatro Amador em Almada. Entretanto, fiz o Sendreve, no Centro Dramático de Évora, e, hum, e fiz a Escola Superior de Teatro e Cinema também. E andei por aí, nas Comédias do Minho, no Teatrão e aqui em várias criações na Latoria. Penso que é tudo. Eu sou Patrícia e sou realizadora e comecei, a minha formação é em publicidade, e foi na faculdade que me iniciei na vida teatral. E a partir daí fui fazendo todo o percurso nas artes performativas em paralelo com a minha profissão na publicidade. Bom, essa é uma boa pergunta e é uma pergunta imensa, porque ah, o que eu julgo é que aconteceu mais ou menos. Eu entrevistei o meu pai em 2016 e queria reter a biografia do meu pai, guardar algumas memórias, e ainda não me passava pela cabeça que ia fazer um trabalho sobre a guerra colonial. Só que quando ele partilhava as suas memórias, havia ali uma espécie de passagem daqueles 2 anos e meio, e ele não me falava de certas coisas. Portanto, falava-me da partida no Vera Cruz e depois passava logo para o regresso. E quando eu vi essa entrevista de 2016, reparei numa espécie de suspensão e revelou-me um interesse pela ideia de corpo como arquivo. O que é que não me era contado, mas que eu suspeitava que acontecia naquelas memórias, ou naquela ausência de memórias. Para além disso, depois, mais tarde, confrontei-me com uma fotografia tirada pela minha sobrinha, que é estudante de fotografia na Arco, que é a Mafalda Mendes, e ela fez um trabalho sobre a apropriação do tempo do corpo do meu pai. E quando me confrontei com essa fotografia, reparei numa espécie de interioridade também, que se assemelhava a uma suspensão que ele fez durante a entrevista de 2016, nessa questão da guerra, quando falava da guerra colonial, e numa leitura dessas legendas de guerra que eu fiz, e em que o corpo dele mudava, parecia que se estava a remeter para esse lugar da memória, do acontecimento. Eu reparei nessas oscilações do rosto dele e, confrontando com a fotografia, pareceu-me que se assemelhava, que havia ali qualquer coisa que me desconcertava. E houve sempre, durante a vida toda, uma espécie de opacidade em relação ao corpo do meu pai. Havia qualquer coisa que eu não conseguia. Ele é uma pessoa muito misteriosa e pronto, por isso é que eu acho que é uma questão de uma vida também, não é? Que foi uma observação que eu fiz ao longo de anos e nesta confrontação agora com a temática da guerra colonial percebi que esse mistério poderia estar relacionado com essa temática. Não, não muitas. Aliás, as memórias eram sempre as mesmas, quase sempre as mesmas. Quando eu pedia para ele abrir o livro e contar mais qualquer coisa, ele remetia para um episódio que já me tinha contado. Mas mesmo nesses episódios, às vezes ele acrescentava coisas. E houve uma grande revelação, que eu não vou contar, que fica para o espetáculo, mas fez-me uma grande revelação que nunca tinha feito a vida toda. E que foi talvez o motor do próprio espetáculo, de toda a linha dramatúrgica. Foi essa revelação que ele fez. Muitas vezes também, quando eu pedia para me contar um episódio de guerra, falava-me, havia uma espécie de desvio, eram essas flutuações no próprio corpo, fazia assim uma espécie de suspensão e depois introduzia outro tipo de registro, um registro até de humor, contava-me uma história do macaco ou qualquer coisa do género. Portanto, era a essa atenção a essas fugas, a essas pausas, a esses desvios, a esses silêncios no próprio corpo. Foi isso, sobretudo, que nos interessou pesquisar. Muitas histórias. Eu acho que essas são mesmo as que são impossíveis de verbalizar. São histórias que ficam por contar, não é? Porque são de uma violência tão grande que não se consegue passar por elas novamente. Aliás, depois também fomos buscar várias histórias, também cruzámos com outras histórias, portanto isto parte do documental, do biográfico, do biográfico em relação ao meu pai. Claro que há um cruzamento de histórias com a minha própria biografia, não é? Por extensão, chega-se ao meu corpo arquivo e também porque sou eu que reproduzo o corpo do meu pai em cena. Portanto, interessava-me essa passagem, essa atualização do arquivo dele no meu próprio arquivo,
e passou por aí, por essa pesquisa, por essa investigação. Pronto, mas claro que cruzámos com outras histórias, outras memórias de outros ex-combatentes. A Patrícia, acho que queria acrescentar qualquer coisa. Não, só ia acrescentar em relação a essa questão que se as respostas ficaram dadas, quando percebemos que as respostas não eram dadas, foi isso que acabámos por resolver ser o espetáculo, não é? O espetáculo ter esse sítio da não resposta e desse nevoeiro que fica, das coisas que ficam por contar no pai da Rita, em todos os ex-combatentes, e esse sítio que fica da dúvida e depois temos que projetar sobre o que não é contado, que acabou por ser esse o nosso território para trabalhar e para depois criar a própria encenação. Então, começou por essa, já agora falando deste nevoeiro, pronto, o nevoeiro que também temos representado por esta espécie de fumo em cena, que vem do tabaco, mas não só, também do fumo mesmo, do pó de fumo de cena, interessava-nos por causa da questão do plano, desse plano de não inscrição, que nós queríamos até partir desse conceito do José Gil, pronto, do plano desse plano invisível de não inscrição nos próprios corpos, que passam por esta questão de não lidarmos bem muitas vezes com o nosso passado. Pronto, e entretanto, em relação ao plano mesmo, ao processo de trabalho, à investigação, nós começámos então por pegar nas fotografias, tem esse princípio muito documental, que são as entrevistas e as fotografias, sobretudo as fotografias de guerra, e então comecei por reproduzir essas fotografias no meu próprio corpo, até a exaustão, repetitivamente, para ver o que é que ficava cá. E, para além disso, também pegar nas entrevistas, observar minuciosamente as entrevistas e perceber em que lugares é que encontrávamos esse corpo, que era um corpo que transportava memórias, mas que ao mesmo tempo se desviava das mesmas. E porque é que isso acontecia? Pronto, e isso impregnou todo o processo de trabalho, porque fomos nessa repetição, nessa reprodução, fomos tentando perceber o que é que ficava no meu próprio corpo. Depois, queres mesmo falar da linha dramatúrgica e dessas coisas? Sim. Se calhar uma questão assim mais prática, não é? Depois, pegando nas entrevistas que a Rita fez ao pai, os próprios textos que a Rita foi escrevendo ao longo destes 2 anos em que ela resolveu aqui mesmo fazer este espetáculo, estes textos mais de reflexão, as fotografias, e depois foi também uma busca de tal garimpo de histórias de infância, histórias relacionadas com o teu pai, não é? Que nós íamos pegando, esta história é boa, aquele episódio, aquela sensação, aquele objeto, aquela imagem, esta imagem tem que ficar, e depois é ir pegando nessas pequenas pérolazinhas, não é? E ir depois potenciando-as para criar as cenas concretas. Daí o texto ser muito, o documental está muito no texto mesmo, porque a Rita acaba por reproduzir mesmo falas exatamente iguais na entrevista, mas depois está toda a poetização sobre isso, não é? Também. Essas histórias, só para fazer aqui a ligação, essas histórias, pronto, eram sempre ancoradas a episódios de algum desconcerto, lá está, onde acontecia alguma coisa que não se percebia totalmente o que era. Lá está relacionado com essa opacidade que eu depois também descobri na entrevista e na fotografia. E ligámo-las, porque achámos que tinha uma ligação direta a esse comportamento de stress pós-traumático, pronto, que o meu pai passou por essa fase toda de stress pós-traumático, terrores noturnos, a que eu já não assisti. Mas pronto, era tentar perceber onde é que isso ainda permanecia de alguma forma no seu corpo. E não tinha de ser necessariamente por momentos de oscilações de grande humor ou assim, mas, por exemplo, por momentos de serem até um pouco insólitos, por momentos insólitos. Pronto, a concepção plástica é do Tiago Vieira. No entanto, nós já tínhamos desde o início bem presente para nós que queríamos dividir o espaço em outros espaços que faziam parte da investigação. Um deles a cozinha do meu pai, que é onde ele vive a maior parte das horas da sua vida, e que tinha de ter a presença de um rádio,
porque é o maior companheiro do meu pai, está sempre ligado, independentemente de estar a ouvir ou não. E depois também faz essa ligação à guerra, portanto, esse lugar de passagem dos próprias celebrações, não, era aquele tipo de mensagens que eram enviados pelos ex-combatentes, pronto, e toda a transmissão que era feita, não é, da guerra e da ditadura, pronto, aquela mensagem uma comunicação mais forte da época, não é? Pronto, apesar de ser aquela comunicação que nós sabíamos que servia uma ideologia, não é, de uma ditadura, mas pronto, passámos por essa ideia de alguns elementos que tinham de estar presentes, como o rádio, a cozinha, depois tínhamos a mata angolana e tínhamos esse espaço de investigação, porque pronto, essa era também a premissa de todo o trabalho. Isto vai ser um trabalho de investigação e isto tem de estar presente e este lado documental, com a projeção das fotografias e isso tudo. Sim, sim, e foi a partir dessa ideia de que fica para além do próprio interveniente, e depois acabámos por confirmar com a própria criação. E o espetáculo tem esse caminho de passar isso, sim, das duas histórias a dado momento se cruzarem e se diluírem, a Rita e o próprio pai. Sim, sim. São os nossos pais, e tudo o que não fica por contar e tudo o que a gente assistiu ao longo da infância, aquele mistério, aquele olhar, se calhar aquela reação assim mais estranha, isso fica para nós e depois vai continuar até se diluir. E por isso é que é importante fazer este tipo de coisas, deste tipo de trabalho, para fazer a catarse rapidamente. É mesmo por isso, para fazer a catarse, para inscrever estas memórias, estas histórias, estes homens, e pronto, e para privilegiar um discurso antibélico que estamos a fazer. Ainda ontem falámos disso. Portanto, é essa a nossa perspectiva, porque realmente a guerra é de uma brutalidade, de uma violência que é impossível, mesmo os descendentes, as pessoas que vivem de forma indireta com a guerra, não é? Aquelas mulheres, e mesmo tivemos o feedback de alguns espectadores que nos vinham dizer: obrigada por este espetáculo, porque eu vivi o stress pós-traumático do meu marido, eu vivi com ele o stress pós-traumático do meu marido, ou um ex-combatente que não conseguiu ver o espetáculo, um filho que nos revelou que o pai se tinha suicidado há 3 anos porque sofria de depressão crónica desde a guerra colonial. Portanto, é evidente que sim, para além dos ex-combatentes, dos deficientes das Forças Armadas que trazem a guerra no seu próprio corpo. E eu acho que isso, pronto, tem de viver com a guerra não só de uma forma psicológica, mas no próprio corpo, com as marcas dessa guerra no corpo, até ao final da sua vida. E o facto da guerra colonial ter sido um tabu durante muitos anos, e agora felizmente começar-se a abrir, e até o nosso Presidente da República começar um discurso do 25 de Abril a falar sobre a guerra, e abrir esse espaço finalmente para sim, então resolver esta guerra e fechá-la, para não ficarem muitas coisas, muita desinformação, e ficarem muitas coisas por dizer e por se resolver, e a guerra realmente fechar. E é preciso falar sobre ela, para ela fechar realmente, e fechar do lado certo. Do lado certo, que me parece que é um lado de transformação, de futuro e de esperança, de possibilidade, e não é, pronto, fechar fazendo com que se deixe de falar nisso, não. Sim, pronto, sim. É preciso falar para continuar a projetar o futuro. E pronto, não queria deixar de lado também, o enfoque é sobre o corpo do meu pai, o corpo arquivo da guerra colonial do meu pai, ex-combatente, mas claro, todos os homens, quando falo de todos os homens, ou todas as pessoas envolvidas na guerra, falo obviamente dos movimentos de libertação, também dos homens que combateram, que estavam do lado certo até da guerra, não é? Sim. Se há um lado certo numa guerra, mas pronto, nesta guerra era uma guerra do nosso lado profundamente injusta. E então pronto, queria deixar também este parênteses. Se calhar é essa ideia de memória curta, ou talvez seja até uma premeditada memória curta, pela dificuldade também, porque é um assunto muito complexo
E então, pela dificuldade em lidar com esta memória, não é? Porque isto realmente é muito violento. Eu própria me questionei. Colocar-nos nestes lugares são lugares muito violentos, muito dolorosos. E então, pronto, normalmente é mais fácil, e também servia uma ideologia, pronto, nessa altura já sabíamos que o que nos chegava não era a verdadeira, não era a história toda, não é? Não era a história toda, e era uma história muito parcial. E então, pronto, a memória é curta por todos esses fatores históricos, não é, que nos aconteceram ao longo dos tempos em Portugal. Mas estamos cá nós para reavivar a memória, para que ela não seja curta, porque não vale a pena estar a fingir que não se passou, porque passou-se, e só fazendo esta reflexão e escrevendo estas histórias é que vamos conseguir projetar-nos no futuro, não há forma de o fazer de outra maneira. Muito obrigada a ambas. Obrigada, Pedro. Obrigada.